Olá, pessoal. Estou mais uma vez colocando em prática aqui para fazer mais um vídeo, mais uma explanação. Já falei sobre a nossa evolução, falei sobre a criação, né, quando Deus criou o homem, pois assim. E eu vou continuar ainda um pouco falando nesse assunto, falando sobre Deus. Então, nós temos uma ideia, uma pregação de que existe um Deus criador de todas as coisas. Vamos ponderar, já que o assunto é para ponderar. O Deus só apareceu depois que o homem aprendeu a ciência. Antes da ciência, enquanto o homem ainda era um animal, onde se praticamente lá pré-história, ele não raciocinava como um homem. Então, quando ele foi tornando-se consciente, quando veio a ciência, veio entrando no cérebro do homem, certamente ele olhava para as estrelas e dizia: quem foi que colocou as estrelas, quem foi que colocou? E aí ele começou a denominar algo como seu Deus. Logo, quando chega até nós cremos cegamente na existência de um Deus, mas não examinamos a história. Porque se examinarmos a história, nós vamos ver o surgimento do Deus que nós cultuamos até hoje. Para isso, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe, ok? A ciência, a ciência já nos traz a informação. Não preciso dizer assim, onde está escrito, em que livro está escrito, igual eu ouço, porque hoje, se a gente chega, faz uma pergunta ao Google ou ao site de informação, eles nos trazem a informação de uma maneira esplêndida, né? Então sabemos que nós pela ciência, que é a verdade, nós somos seres evoluídos e viemos lá contando onde começa-se a evolução, já está em meio termo da evolução, que é o homem Ardipithecus, depois o Australopithecus e depois o Erectus e finalmente nós, Homo sapiens, certo? Então daí para cá aí vem a questão do homem descobrir como fazer ferramenta, como fazer ferramenta de pedra, as coisas primitivas que estão aí na nossa frente e é fácil de saber sobre essa história. Certamente daí para cá o homem começa a ter uma consciência da existência de um ser maior que ele. Logo, porque ele vai encarar o, o, os astros celestes, vai encarar a natureza, vai encarar um vulcão, vento e coisa assim, e vai imaginar, gente, isso é demais. Só um ser inteligente poderia é, produzir essas coisas. Então aí surge o Deus. Mas só que esses deuses, eles têm nome. Deus Sol, Deus Sol, Lua, planetas, todos esses com nomes que são deuses. E eu vou enumerar alguns deuses e depois, primeiro os deuses antigos, né? Os deuses das civilizações antigas, e você pondera comigo. Nós temos civilizações antigas que foi que desenvolveram, né? Desenvolveram são civilizações os sumérios, Mesopotâmia, Egito, China e outros. Essas civilizações são as primeiras que evoluíram, desenvolveram, se tornaram civilização, quer dizer, que se tornaram povo civilizado, que se tornaram humano vivendo em sociedade. Esses também já começaram a evocar um deus, para cada um deles tinha um nome, um deus que eles cultuavam. Agora, essa civilização, depois desses, uma segunda etapa, nós
Vamos ter agora, bem perto de nós, o nosso tempo, nós vamos ter Babilônia, Egito e Roma. Então nós temos, na Babilônia, nós temos o deus Sol, com o nome de Shamash. Shamash é o deus Sol da Babilônia. Nós temos o deus do Egito, Ra ou Atum, né? O deus Sol do Egito. E temos o deus de Roma, o Sol Invicto, que é o deus de Roma, e religião oficial. Tanto da Babilônia, Egito e Roma, é um deus criador dos céus e da terra e da humanidade. Eles eram cultuados, Deus Sol, tá? Tanto Shamash, Ra e Sol Invicto de Roma eram os deuses, eram Deus de cada uma desse povo, criador dos céus e da terra. Veja bem que o mais que chama a sua atenção é para você ver como nós somos, parece fechado da cabeça ou não procuramos ter informação. Esses deuses foram os deuses desse povo e muitos outros. Esses deuses eram o Sol, todos eles Deus Sol. Então, um povo civilizado. O povo da Babilônia, Egito e Roma é um povo civilizado, para a época dele, mas sim civilizado. Agora eu vou lhe mostrar que tem outro, o mesmo Deus Sol que um povo civilizado cultuava como Deus criador dos céus, da terra, do universo, Deus do trovão, Deus, um povo ainda um povo ainda indígena, sem nenhum contato com a civilização, cultuavam os mesmos deuses com nomes diferentes. Eu vou dizer para você quem são esse povo. Esse povo está aqui próximo de nós. Próximo de nós, povo indígena. Vamos lá. Os índios Tupi, os índios Tupi cultuavam o deus Tupã. Deus Tupã, o Sol, criador dos céus e da terra e dos humanos, e dos seres humanos e de toda a vida. É Tupã. E também nós temos os Guarani, os índios Guarani. Para os Guarani, o Sol era a verdadeira força divina, o Deus criador de todo o universo. Isso era os índios. Eu estou falando do Tupi e do Guarani. Agora tinha também um povo, inclusive para os Guarani, o Deus Sol era o criador da alma dos homens. E tinha também, o nome dele também poderia ser Nayandu ou Panderu. É o Deus Sol. Nhanandu, Panderu, Deus Sol. Se você tiver alguma dúvida, entra no Google que ele te diz. Ele te explica tudo isso, tá bom? Agora tinha um outro povo, Panderu, Deus Sol. Se você tiver alguma dúvida, entra no Google que ele te diz. Ele te explica tudo isso, tá bom? Agora tinha um outro povo, outras divindades criadoras, que era de uma outra tribo de índio, que agora eu não estou achando aqui. Tinha a índia Caianduba, o deus da ordem e da paz. Esses eram os índios. Temos ainda uma tribo, acho que ela é pouca falada, é o povo Lecuana, que existiu ou existe ainda no Rio Grande do Sul. Tropecei em algumas coisas, mas o que eu quero dizer é que um povo civilizado cultuava o sol, e o sol tinha os seus nomes de Deus, criador de todo o universo. E um povo que não
nunca teve contato com os civilizados, também cultuavam o mesmo Deus. Não foi ninguém escrever para eles que, que o Deus que eles, por exemplo, do Tupi, o Tupã era o Deus criador dos céus e da terra e das almas dos homens. Também não houve uma Bíblia para dizer para os povos guarani que as verdadeiras forças divinas criadoras do universo e das almas dos homens era Yamandu, o Deus Sol, com o nome de Yamandu. Que eu quero com isso dizer? Pondere comigo. Nós estamos vivendo algo que era para nós estar muito mais adiantado na ciência, no conhecimento. Muito ao contrário, nós continuamos, as pessoas continuam trazendo uma tradição enganosa a respeito de religião, a respeito de Deus, e isso traz a miséria para o povo. Acaba sendo um povo miserável que fica cultuando dia e noite, semanas inteiras, indo para a igreja, chamada de igreja, achando assim, na mente vazia deles, que eles estão fazendo um grande negócio, que estão preservando uma vida eterna, quando, na verdade, essa vida, chamada vida eterna, só veio ser falada agora, quase nos nossos tempos. E se os líderes religiosos fossem verdadeiros no que fala, eles apenas eles apenas diriam a verdade, e a verdade libertaria as pessoas do peso da mentira, da culpa que carrega, achando que são os piores criaturas do mundo, porque não segue uma igreja ou porque tem que seguir uma igreja para poder se melhorar, quando na verdade só traz a miséria para dentro de casa, dentro da família e para dentro do seu país. Porque se um povo civilizado cultuava o sol como Deus, esse povo que nós estamos falando é nosso, é o Tupi, o Guarani, também cultuava o sol como Deus criador de todas as coisas. Se esse povo que não teve, nunca teve contato com Moisés, com a Bíblia, tinha o Deus Sol como criador, logo o escritor da Bíblia foi um historiador, um romancista que escreveu algo para o povo judeu, para seguir o povo judeu, mas já havia Deus demais do sol. Então ele colocou um Deus, o mesmo Deus Sol, que era do Egito, de Roma, da Babilônia, criador dos céus e da terra, sem nome. Botou como o Senhor. E ele veio ter o nome de Eu Sou, com Moisés, e veio ter depois que foi constituído o reino de Israel, que começou a ser nação, como Yahvé, Jeová, e hoje para nós, para quem tem um pouquinho de mais esclarecimento, esse mesmo Deus vem ser o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, que é o sol da justiça, que nasceria trazendo liberdade em seus braços. Pondere comigo, pondere comigo na situação e veja, quem sabe você gostaria, você estava esperando, porque isso não é um esclarecimento total, mas a gente se esclarece a partir de pontinhos. Alguém diz uma coisa, outro diz outra coisa, a gente cai assim, fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes? Pense, pondere e, se tiver condição de me ajudar, porque eu estou um desastre para falar, para gravar e para lidar com o computador, né? Para lidar com isso. Mas o que eu estou lhe falando, o que eu estou falando, é uma mensagem que ela pode ser melhorada por pessoas
mais esclarecida do que eu. E aí tá aí. Se tiver alguém mais esclarecido para levar isso para frente, eu dou, eu apoio, ok? Porque é importante que as pessoas tenham conhecimento, adquira conhecimento e deixe de ser manipulada por mentirosos, tanto religiosos como políticos, ok? E até a próxima. Eu vou continuar com esse título aí, Ponderações. Ponderações, o meu terceiro, vou botar Ponderações 3, tá? E até a próxima.